Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause e você está no Teofilia e o livro de hoje é A Existência de Deus, do filósofo britânico Richard Swinburne. Eu penso que uma das primeiras coisas que eu preciso mencionar a respeito deste livro é que ele não é uma introdução à apologética cristã. Se você busca um livro de mais fácil compreensão, né, que é mais fácil de acompanhar, eu certamente não recomendaria Richard Swinburne, ou ao menos este livro aqui que eu tenho em mãos. Esse aqui, ele é bem denso, ele precisa ser lido com calma, né? Precisa ser lido apreciado, né? Com bastante tranquilidade, lendo e relendo todas as fórmulas que ele coloca ali para demonstrar as questões de probabilidades do teísmo e coisas assim. Mas eu destaquei vários pontos interessantíssimos deste livro e vamos expô-los aqui. Vamos conversar um pouco a respeito de A Existência de Deus, de Richard Swinburne. O livro ele é então publicado pela Academia Monergista, né, da editora Monergista, mas esse selo de Academia Monergista. Há aqui também menção à Fundação John Templeton, que tem sempre existe o prêmio Templeton, né, que já contemplou inclusive o brasileiro Marcelo Gleiser, né, que aqui eu tenho um dos livros, né, em minhas mãos, né, A Dança do Universo. Ele também já contemplou Francis Collins, né, uma série, acho que o próprio Plantinga também já recebeu. Então, uma série de pensadores que trazem alguma contribuição, algum aspecto interessante nesse diálogo entre a religião e a ciência e a fé cristã, interessantíssimo. Há também aqui menção da Associação Brasileira de Filosofia da Religião, ABFR, tá? O livro que eu tenho em mãos, ele é a segunda edição, é de 2019, que é uma tradução do livro original que é de 2004. Então temos um bom intervalo de tempo aí, né, entre a escrita original em inglês do próprio Richard Swinburne para a nossa edição aqui que eu tenho em mãos de 2019. Nós temos como prefácio da edição brasileira de autoria de Agnaldo Cuoco Portugal, que fez também a tradução desse livro e que eu não conhecia até então. Eu dei uma checada, dei uma verificada, abri o currículo dele, né, o currículo Lattes, e cara, é um currículo bem considerável, bem invejável, né? Ele é pós-doutor pela Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos. Então não me surpreenderia se ele teve aulas com o próprio Alvin Plantinga. Cara, já pensou? Interessantíssimo um negócio desses, né? Eu não sei, né? É questão de verificar o ano do pós-doutorado dele, os anos que Alvin Plantinga lecionava lá. Eu não sei se ele realmente teve aula com o Plantinga, mas eu sei que o Plantinga lecionou ou leciona, eu acho que lecionou só no passado, na Universidade de Notre Dame. Então, pô, cara, que interessante isso aí. E aí tem alguns aspectos que eu destaquei aqui no prefácio do Portugal. E vamos para a página 8 deste livro aqui. Lá nós encontramos o seguinte: em outras palavras, a crítica que fez Hume, David Hume, né, o filósofo escocês, o pai do ceticismo, pai não, mas um dos grandes expoentes, né, do ceticismo, então as críticas que fez Hume com a ajuda de Kant, Immanuel Kant, a possibilidade de se argumentar racionalmente em favor da existência de Deus teve enorme alcance na filosofia da religião dos séculos posteriores. Assim, pelo menos como pano de fundo, a tese de que a crença em Deus não é defensável racionalmente resultou na história da filosofia recente em críticas de Feuerbach, Marx, Nietzsche e Freud à religião. Aqui me chama a atenção
esse desenvolvimento da filosofia, né? Como um filósofo acaba bebendo nas fontes das escritas de outros filósofos, um vai influenciando o outro, né? Todo esse ambiente cultural como é formado e vai influenciando pensadores posteriores. Eu acho muito interessante ver essa corrente de pensamento, esse desenvolvimento, né? De pensamento. Depois, na página 11, ele vai mencionar também Alvin Plantinga. Ele diz que, juntamente com Alvin Plantinga, Richard Swinburne é considerado o mais importante filósofo analítico da religião contemporâneo, né? Os dois, Alvin Plantinga e Richard Swinburne. Nós já temos aqui no Teofilia resenha de um outro livro de autoria do Alvin Plantinga, Conhecimento e Fé Cristã, e agora estamos chegando aí com Richard Swinburne também, o primeiro livro que fazemos resenha aqui no Teofilia dele. Página 17. Cada um desses indícios, que eram tomados como argumentos separados contra ou a favor da existência de Deus, podem ser integrados em um mesmo argumento indutivo. É o que o Swinburne vai fazer ao longo desta obra aqui, né? Então vai pegar todos esses argumentos que nós vemos, por exemplo, William Lane Craig defendendo, né? Argumento cosmológico, a questão do ajuste fino, o argumento moral. O Swinburne vai se esforçar em juntar isso aí tudo em um único argumento só, né? É o esforço de Swinburne. Vamos ver isso com mais detalhes ao longo aí da nossa resenha. Então, podem ser integrados em um mesmo argumento indutivo, com a ajuda da formalização provida pelo Teorema de Bayes, de modo a confirmarem ou infirmarem essa hipótese, a hipótese no caso da existência de Deus, né? A hipótese do teísmo. Ao final de The Existence of God, que é então o título em inglês para essa obra, Swinburne defende que o balanço em favor do teísmo, em vista desses indícios tomados em conjunto, é favorável, ou seja, que esses indícios tornam a crença em Deus provável, né? Ou seja, questões probabilísticas estariam pendendo muito mais para o lado do teísmo do que do ateísmo. Essa é a argumentação de Swinburne. E aí ele vai mencionar também a questão do critério da simplicidade, segundo Swinburne, e ele vai trabalhar bastante com isso ao longo desse livro. A questão da simplicidade das hipóteses é um fator determinante na aceitação ou não de determinadas hipóteses para explicar determinado conjunto de evidências, tá? Cito ele na página 18. Ainda é o Portugal, né? Ainda estamos no prefácio. É verdade que não postular princípio exterior ao universo físico nenhum seria mais simples que postular a existência de Deus, né? A gente pararia no próprio universo. No entanto, afirma Swinburne, o problema passa a ser como explicar a existência do próprio universo e de várias de suas características, que parecem ser ou pressupostas pela atividade científica ou implicariam um aumento de complexidade inaceitável do arcabouço teórico científico para poderem ser explicadas, e aí nós estaríamos falando de algo muito mais complexo, estaríamos abandonando o critério da simplicidade. Eu já posso ouvir alguns ateus criticando aqui, né? Bom, mas vai tentar explicar o universo, então quem é que é o criador do criador, né? Como é que a gente vai explicar a própria existência de Deus agora, né? Fica tranquilo que Richard Swinburne vai tratar sobre isso aí um pouquinho mais à frente, é só esperar assistindo a nossa resenha de A Existência de Deus. Vamos para o capítulo de número 1, Argumentos Indutivos, página 34. Lá nós encontramos o seguinte: a principal razão que os ateístas têm para acreditar que Deus não existe tem sido sua afirmação de que não há indícios suficientes
que os argumentos teístas não tornam a existência de Deus provável em qualquer grau significativo. Isso de fato me lembra Bertrand Russell, e ele é citado também pelo Richard Dawkins, de que, né, se você morresse e se encontrasse com Deus, o que você diria para Deus quando ele lhe questionasse do porquê, né, você não acreditava na minha existência? E Russell afirma então que ele diria: evidências, falta de evidências, né? Não haviam evidências. Exatamente o que Swinburne tem demonstrado aqui, né? Boa parte dos ateístas, quando questionados, vão afirmar que não há evidências suficientes para demonstrar a existência de Deus. Ele prossegue: os argumentos ateístas, à exceção do argumento do mal, que ele também vai trabalhar um pouquinho mais à frente, têm sido em grande parte na forma de críticas dos argumentos teístas, né? Então, mesmo que nós conseguíssemos refutar cada um dos argumentos teístas para a existência de Deus, ainda assim nós não teríamos motivos positivos para uma afirmação ateísta. Nós teríamos, no máximo, a falta de motivos para uma posição teísta. Deveríamos ser mais humildes em nossas posições intelectuais, metafísicas, e nos colocar, digamos, numa posição de agnósticos, ou alguma coisa semelhante, mas não afirmar categoricamente a inexistência de Deus. Diversas vezes eu tenho presenciado, eu tenho visto em minhas discussões, em meus debates, como os ateus, por diversas ocasiões, querem se esquivar do ônus que para eles também existe quando eles afirmam a inexistência de Deus. Então eles buscam se colocar como se eles tão somente não acreditassem na existência, mas não que eles acreditassem na inexistência de Deus. E isto não é verdade, eles de fato afirmam a inexistência, e uma vez que eles assim o fazem, eles têm o ônus da prova. Depois disso, nós vamos para a página 37, onde ele começa a falar sobre essas questões metodológicas. Então, como é que funciona essa questão toda da argumentação que nós vamos ver ao longo do livro. E ele começa dizendo: um argumento de P para R pode ser inválido, um outro de Q para R pode ser inválido. Mas se você colocar os dois juntos, você pode muito bem obter um argumento dedutivo válido. O argumento de P e Q para R pode ser válido. Percebe que ele gosta sempre de nomear determinada proposição com uma letra, né? Então teríamos uma proposição Q, uma proposição R, quer dizer, o R é o argumento, né? A conclusão. Uma proposição P e uma proposição Q. Tá? E aí ele exemplifica. O argumento que todo estudante tem cabelo comprido para Smith tem o cabelo comprido é inválido, e também o argumento de Smith é um estudante para Smith tem o cabelo comprido. Mas o argumento de todo estudante tem o cabelo comprido e Smith é um estudante para Smith tem o cabelo comprido é válido. Então é um exemplo, né, de uma junção de duas proposições que daí sim acarretam determinada conclusão que segue lógica e necessariamente, né? Mesmo que apenas uma delas seria inválido, seria uma falácia, né? Isso é só uma exemplificação. Depois, ainda nessas questões metodológicas, a gente vai partir para a página 39, onde ele explica como é que se dará a argumentação. P, abre parênteses, Q, traço, P, abre parênteses, B, eita lasqueira, P maiúsculo, abre parênteses, P minúsculo, barra Q, fecha parênteses, representa a probabilidade de P dado Q. Então, teremos o P maiúsculo da probabilidade dado a probabilidade de P, então, como proposição, né, como a hipótese, dado um conhecimento de fundo Q, dada determinada evidência, dada determinado fato adicional que ele vai chamar aqui de Q. Isso vai ficar um pouco mais claro, eu espero, né, para você, um pouquinho mais para frente.
página 41. Vamos tentar. Uma hipótese sobre investigação é geralmente representada por H. Então, H será o nome que nós daremos para a hipótese, que pode ser a hipótese do teísmo, a hipótese de que Deus de fato existe. Tá? Assim, P, abre parênteses, H barra E K, fecha parênteses, representa a probabilidade de uma hipótese H, dados os indícios E e K. É frequentemente útil dividir os dados disponíveis para um observador em duas partes, novos dados e dados de fundo. Assim, o primeiro é geralmente representado por E o último por K. Então, nós teríamos um determinado conhecimento de fundo, aquilo que nós já conhecemos a respeito do mundo natural, a respeito de como as coisas funcionam, e teríamos esse E, que seriam os novos eventos, né? Alguns conhecimentos a mais que cada ocasião trará a mais, tá certo? E ele vai colocar aqui alguns exemplos de crimes ou de coisas assim, né, de novas evidências que aparecem, enfim, coisas assim para tentar exemplificar isso aí tudo. Vamos para a página 44. Cada indício em separado não torna a teoria muito provável e, na verdade, tomado em si mesmo pode tornar alguma teoria mais limitada, e limitada assim, no seu potencial de explanação, né? Ela explicaria menos coisas, muito mais provável. Mas a força cumulativa dos indícios tomados em conjunto confere grande probabilidade para a teoria ampla. Quando a gente tem isso, então, para o teísmo, é mais ou menos isso que eu faço com essa série de vídeos que nós estamos fazendo, A Razão da Nossa Fé, né, onde então nós vamos afunilando as evidências até chegarmos à conclusão que, de fato, o cristianismo que é a religião correta, é o cristianismo quem traz em seu bojo a verdade propriamente dita. Né? O argumento cosmológico sozinho não diz respeito, ou não conseguimos chegar à conclusão de que o Deus judaico-cristão que é o Deus verdadeiro. Poderia ser qualquer outro Deus criador, mas nós vamos acumulando as evidências, nós vamos afunilando as evidências em direção ao cristianismo. Tá? E assim, Swinburne também vai comentar um pouco mais à frente. É nesse sentido que o teísta pode responder à acusação de que um argumento como cosmológico não demonstra a existência do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não pode responder por si mesmo, mas o argumento cosmológico fez sua pequena parte, junto com alguns outros muito diferentes que dão sua pequena contribuição para chegar a essa conclusão. Tá? Então nós vamos direcionando o negócio, nós vamos percorrendo um caminho que desbocará então na veracidade do cristianismo. Dando sequência, capítulo de número 2, a natureza da explicação, que ele vai falar então sobre causas, efeitos, o fato a possibilidade das causas pessoais, né, de pessoas, de seres com volição, com vontade, que trazem à existência determinados eventos, né, que causam por livre e espontânea vontade os seus efeitos, enfim. E aí nós vamos para a página 73, ler uma citação dele. Quando o teísta afirma que a ação de Deus explica vários fenômenos, como a existência e a ordem do mundo, ele está propondo uma explicação pessoal desses fenômenos. Né? Então é esse ponto que Swinburne chega. Quando nós usamos então de Deus para a explicação do mundo, da complexidade do mundo, né? O ajuste fino dele e tudo mais, nós estamos falando de uma explicação pessoal. Explicação pessoal. Capítulo de número 3, a justificação da explicação. Vamos logo para a página de número 80. A probabilidade prévia de uma teoria é sua probabilidade antes de considerarmos os indícios
os indícios pormenorizados de observação citados em seu apoio. A probabilidade prévia de uma teoria depende do grau de sua adequação ao conhecimento de fundo, uma questão a posteriori, de sua simplicidade e amplitude, características internas à teoria e, assim, questões a priori. Essa questão da simplicidade vai aparecer bastante ainda ao longo desse vídeo. Swinburne leva bastante a sério essa questão da hipótese mais simples e mais ampla, né, que explica a maior parte dos fenômenos e de um modo elegante e simples, né, é algo que me remete muito à navalha de Ockham, tá? Vamos para a página 86. Deve haver um critério para se escolher dentre o número infinito de teorias que são igualmente bem-sucedidas em predizer as observações já feitas, para que sejamos capazes de fazer qualquer predição justificada do futuro. A história da ciência revela que, na falta de conhecimento de fundo, esse critério é basicamente o da simplicidade. Sem usar o critério de simplicidade, não poderíamos fazer qualquer progresso em qualquer investigação racional. Simplex sigurum vere, o simples é sinal do verdadeiro, uma citação em latim. É um tema dominante neste livro, como ficará claro no momento devido, de fato vai ficar claro um pouco mais à frente. Página 93. A hipótese do teísmo, que busca explicar a existência do universo e suas várias características, é, como vimos, uma hipótese de explicação pessoal. Eu já comentei sobre isso. E assim, deve ser avaliada segundo esses critérios. Contudo, note que é uma hipótese de amplitude enorme. Uma teoria física de tudo, me lembra Hawking, pretende explicar tudo o que há de físico. O teísmo se propõe a explicar tudo o que for logicamente contingente, fora ele mesmo. Consequentemente, não haverá conhecimento de fundo ao qual ele tenha de se adequar. Não será, portanto, uma desvantagem para ele se postular uma pessoa que, de muitas maneiras, for bastante diferente das pessoas humanas corpóreas tão familiares a nós. Afinal, esse é o nosso conhecimento de fundo. Nós conhecemos pessoas que são limitadas, pessoas que são caídas no pecado, que têm determinadas características. Deus não precisa se enquadrar em cada um desses detalhes do nosso conhecimento de fundo. Afinal, nós estamos falando de uma realidade que é transcendente, que ela própria que vai explicar todas as contingencialidades do nosso mundo, do nosso contínuo espaço e tempo. Capítulo de número 4, explicação completa. Aqui eu só faço uma citação, é um capítulo curto, na página 101, onde ele diz: se Deus existe, a explicação se encerra nele, Não precisamos de uma explicação para a explicação. Um ser não seria Deus se algo diferente de Deus pudesse explicar a sua existência, Se nós tivéssemos ainda uma outra explicação para a existência de Deus, então esta outra explicação aqui seria Deus, e não Deus. Então, toda regressão de explicações vai acabar em Deus. Quando nós, citando Richard Dawkins, exigimos uma explicação, um criador para o criador, aí sim nós estamos abrindo as portas para uma regressão infinita. Quando nós pensamos em Deus, no conceito de Deus judaico-cristão, nós estamos falando de um ser que é atemporal, um ser que é incriado, um ser que não tem um início, como o próprio universo tem o seu início, Então é uma pergunta que não faz sentido dentro da teologia cristã, dentro dos parâmetros ortodoxos da teologia cristã,
Esse é um ponto fundamental, né? Dawkins, ao fazer essa pergunta, está demonstrando uma certa ignorância acerca da teologia cristã. Tá? Capítulo de número 5. A probabilidade intrínseca do teísmo. Página 122. Deus é onipotente no sentido, em linhas gerais, de que ele pode fazer o que é logicamente possível ser feito. A qualificação da última parte da frase é importante. Há alguns estados de coisas aparentes cuja descrição envolve uma contradição lógica. Por exemplo, eu existir e não existir ao mesmo tempo. Deus não pode levar a efeito estados aparentes assim, não porque ele seja fraco, mas porque a descrição eu existir e não existir ao mesmo tempo não descreve realmente qualquer estado de coisas, no sentido de que algo que seja coerente supor que possa ocorrer. Tá? Isso é um conceito interessante, já Tomás de Aquino escrevia sobre isso, né? Um ser onipotente pode fazer qualquer coisa que seja logicamente possível que se faça, não no sentido de que a lógica limite Deus, mas porque isso faz parte dos seus próprios atributos, né? O ser lógico, ele próprio é a origem da própria lógica e tudo mais. De modo semelhante, ele prossegue em seguida afirmando o seguinte: ele é onisciente no sentido de que ele sabe em qualquer tempo o que seja logicamente possível que ele conheça naquele tempo. E aí ele abre parênteses. Pode ser que haja proposições verdadeiras que não seja logicamente possível que uma pessoa possa conhecer em um tempo T. Por exemplo, proposições acerca das ações livres futuras de alguma outra pessoa. Então, afirmar que Deus é onisciente não é afirmar que ele sabe essas proposições em T. Aqui eu confesso que me soa um pouco estranha a citação do Swinburne. Eu tendo a discordar dele, né? Temos total liberdade de fazê-lo. Tá? Ele me parece estar afirmando que Deus, então, não teria ciência, ou talvez teria ciência apenas de modo probabilístico, das ações livres futuras de outros seres humanos, né? ou de seres humanos. Não sei, me parece um pouco um leve desvio aí da ortodoxia cristã essa afirmação, tá? Eu tendo a discordar de Swinburne nesse ponto aqui, mas enfim, vamos seguindo a argumentação dele. Página 125. Para começar, o teísmo postula um Deus que é apenas uma pessoa. Estava voltando àquela questão de simplicidade, tá? Não muitas pessoas. Postular uma única substância é fazer uma postulação bastante simples. Ele é infinitamente poderoso, onipotente. Essa é uma hipótese mais simples que a hipótese de que existe um Deus que tem tal e tal poder limitado. Por exemplo, o poder de reordenar a matéria, mas não o poder de criá-la. É mais simples exatamente no mesmo modo que a hipótese de que alguma partícula tem massa zero ou velocidade infinita é mais simples que a hipótese de que tem massa 0,34127 de alguma unidade ou velocidade de 31.000 km por segundo. Uma limitação finita exige uma explicação de por que há apenas aquele limite particular, de um modo que a não limitação não exige. No entanto, ele prossegue, uma pessoa com poder zero não seria pessoa alguma. Assim, ao postular uma pessoa com poder infinito, o teísta está postulando uma pessoa com o tipo mais simples de poder possível. É interessantíssimo esse pensamento. Eu acho interessantíssimo essa forma de Swinburne argumentar filosoficamente do porquê a existência de Deus seria a hipótese
mais simples do que a existência de talvez outros deuses de poder limitado, a existência de vários deuses, ou o surgimento do universo do nada e pelo nada, né? Que ele ainda vai mencionar novamente depois quando nós estivermos tratando sobre o argumento cosmológico. Mas vamos agora para a página 126 e 27. Uma substância que é essencialmente onipotente, onisciente, perfeitamente livre, é necessariamente um término de explicação completa. Isso porque, se algum estado de coisas é explicado como levado a efeito por Deus em virtude de seus poderes, crenças e intenções de levar a efeito como poderia a ação ser explicada para além disso? Os poderes de Deus derivam de sua onipotência, suas crenças de sua onisciência e suas intenções, se derivam de alguma coisa, podem derivar apenas de alguma intenção mais ampla. A intenção mais ampla de Deus não tem explicação, exceto a de que ele escolheu essa intenção. Segue-se de sua liberdade perfeita que apenas a razão o influencia a fazer aquela escolha. O fato de Deus ser onipotente, onisciente, perfeitamente livre, está envolvido em sua existência, dado que, como supusemos, essas qualidades pertencem à essência divina. E aí, tendo dito isso, nós partimos para o capítulo de número 6, que se chama O Poder Explicativo do Teísmo, Considerações Gerais. Aqui eu fiz apenas um grifo na página 139. Na verdade, uma parte eu vou só mostrar, porque ele começa a colocar tudo isso em fórmulas, né? Mais ou menos assim, eu não sei se está pegando bem o foco, deixa eu tentar focar melhor, né? E deixa tudo formulado assim, né? Ele passa a analisar então numericamente, por assim dizer, né? Transformando as proposições, as evidências, as probabilidades todas em letras e jogando aqui nessa fórmula para depois defender então do porquê que o teísmo é o mais provável em relação ao ateísmo. E isso é uma das grandes diferenças que eu notei em Swinburne, porque eu li também recentemente o livro Deus, um Delírio, do Richard Dawkins. Aguardem que ainda vem resenha dele por aí. E Dawkins também vai falar sobre essas questões de probabilidades, mas Dawkins simplesmente afirma, e só coloca lá, não, porque isso, né, é extremamente improvável e tal, daí coloca ali alguma coisinha do problema do mal, essas coisas todas, e ele não faz esse uso todo, dessa formulação toda, né, de explicar os porquês de cada coisa. E Swinburne, ele é muito mais metódico, assim, ele é muito mais analítico nesse sentido de mostrar, não, porque temos isso, aquilo, né, que subtrai, que multiplica, que não sei das quantas, e ele explica essa formulação toda assim de modo magistral e que, claro, requer-se uma atenção redobrada aqui para conseguir acompanhar esse raciocínio todo, né? Então, que nem eu disse, você quer uma introdução à apologética cristã, então este não é o livro. Agora, se você já tem um contato com a apologética, né, já leu aí o Craig, o McGrath, o próprio Plantinga, essa galera, então vai fundo. E mergulha em Richard Swinburne, né? Vale a pena, daí nesse sentido, tá? Capítulo de número 7, o argumento cosmológico. Interessantíssimo esse capítulo. Página 164, ele vai mencionar o multiverso, né? Algumas pessoas têm afirmado a possibilidade da existência de vários universos, talvez infinitos universos, buscando então fugir das implicações lógicas aí da existência do nosso próprio universo e de toda a sua complexidade, de todo o seu ajuste, que é tão fino, tão perfeitamente ajustado a fim de conter a vida como a nossa. Tá? Ele fala então na página 164.
Mas, se houver mais de um universo, o argumento deveria ser tratado como um argumento a partir de todos os universos físicos que há, o multiverso, como é às vezes chamado, o qual, em vista da complexidade de nosso universo, será ele mesmo evidentemente complexo, né? Então a gente acaba só postergando o problema quando a gente busca fugir da questão da complexidade do nosso universo, apelando para um multiverso. Não? Esse próprio gerador de universos seria tão complexo quanto. Página 170, sobre um início absoluto para o nosso universo. Tá? À medida que a ciência mostre que as leis fundamentais da natureza são L e que extrapolar de L retroativamente leva a um estado fisicamente impossível, temos de concluir que houve um começo para o universo governado pelas leis atuais e que não podemos conhecer nada anterior a ele, né? Quando a gente fala aí da singularidade cósmica, nós temos uma regressão no universo até um estado denso e quente, onde as nossas leis físicas, como a conhecemos, deixam de valer. Né? Essa é a teoria padrão. Né? Então, nós não podemos conhecer nada anterior a ele. Pode ter existido um universo físico governado por leis bem diferentes, ou pode não ter existido universo algum. Mas é sempre mais simples não postular nada que algo. E assim, na ausência de dados observáveis que fossem prováveis pela hipótese de que leis bem diferentes não fundamentais estivessem operando no passado, a hipótese de que o universo passou a existir em um tempo finito atrás ficará como a hipótese mais provável, e por esse motivo ela deve ser preferida. Então nós estamos falando de um início absoluto para o universo simplesmente com bases filosóficas aqui até agora. E claro, temos as mais diversas evidências científicas para esse início do universo, né? A questão toda do afastamento das galáxias de umas às outras, né, o efeito Doppler detectado por Edwin Hubble, a questão da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, né, tudo isso que aponta para essa singularidade cósmica, esse início que é absoluto do nosso universo. Vamos para a página 173. Se o universo tiver apenas uma idade finita e assim tiver um primeiro estado, então a possibilidade de que uma pessoa G cause seu primeiro estado como uma ação básica e subsequentemente, ao fazer as leis da natureza operarem continuamente, sempre por uma ação básica, manter o universo no ser. Em qualquer caso, por meio de sua intenção ao longo de todo o tempo enquanto o universo existir, G, que é a letra que nós estamos nomeando aqui essa pessoa, né? G, teria fornecido, dado que sua própria existência e intenções em cada momento do tempo não eram causadas, não apenas uma explicação completa, mas uma explicação última da existência do universo. E ele prossegue, página 175. Pelas razões dadas no capítulo 3, a explicação mais simples é, segundo iguais os outros fatores, a mais provável. Assim, é mais provável que, se há um G, ou seja, essa pessoa, assim que haja o tipo mais simples de G, e que, por razões já discutidas no capítulo 5, seja um D de poder, conhecimento e liberdade infinitos, ou seja, Deus. Postular um G de poder muito grande, mas poder finito, muito, mas não todo o conhecimento, etc., levaria a questões inevitáveis de por que ele tem exatamente aquela quantidade de poder e conhecimento e o que o impede de ter mais. Questões que não surgem com a postulação de Deus. E ainda menos simples e assim menos provável é o politeísmo, a suposição de que o universo foi criado e é conservado por um comitê de deuses de poder limitado.
E um pouquinho em seguida, multiplicar causas sem necessidade é contrário à verdadeira filosofia. Isso é uma citação de David Hume. Tá? Então, cara, interessantíssimo essa argumentação toda filosófica que ele faz, né, com pouco uso aqui até de ciência, né, puramente, né, filosofia da ciência aqui. Eu acho muito bacana mesmo, ele tem me surpreendido, Swinburne. Mas vamos dando sequência, página 181. Poderia não haver quaisquer leis da natureza e assim exigir um caos completo, ou leis que logo levassem à completa eliminação do universo. Quando o universo começou, ele tinha de ter certo tipo de complexidade embutido em si para que resultasse em um universo físico complexo. É aquilo que nós vamos chamar do princípio antrópico, né? Do ajuste fino do universo. Ele segue. Vimos no capítulo 3 que graus infinitos de uma propriedade têm uma simplicidade que falta em grandes graus finitos da mesma propriedade. A priori, a existência mesmo de algo logicamente contingente, mesmo Deus, pode parecer altamente improvável ou ao menos não muito provável. Daí o mistério da existência. Contudo, seja isto assim ou não, a existência do universo é menos simples e, dessa forma, menos esperável a priori que a existência de Deus. Assim, se Deus não existe, a existência de um universo físico complexo não é muito esperável. Ela não é, a priori, muito provável realmente, tanto porque, pode bem parecer, é altamente improvável a priori que sequer existisse algo, e porque, se houver algo, é mais provável que seja Deus do que um universo físico complexo não causado. Então, se é que há algo ao invés de nada, esse algo é muito mais provável que seja o próprio Deus do que o universo. E o universo, dada a nossa experiência, sabemos, está aí, né? Então, isso já nos aponta aí para algo além dele próprio. Vamos logo para o capítulo de número 8, argumentos teleológicos. O argumento teleológico é aquele que vai postular a existência de Deus baseando-se na existência de coisas que demonstram ter intencionalidade na sua existência. Tá? Basicamente isso. Páginas 186 e 87. Uma citação longa que eu tenho, desculpem, mas ela é interessantíssima. Há também a objeção de que não há nada para ser explicado no fato de que encontramos um universo ordenado, já que não poderíamos mesmo encontrar outra coisa, pois, a menos que o universo fosse um lugar ordenado, nós não estaríamos aqui para comentar esse fato. Se não houvessem leis naturais, não haveria organismos que funcionassem regularmente e, assim, não haveria seres humanos. Assim, não há nada surpreendente no fato de que os seres humanos encontrem ordem. Não poderíamos mesmo encontrar outra coisa. Essa conclusão é certamente um pouco forte demais. Para que nós existíssemos e observássemos o mundo, seria necessário que houvesse uma boa medida de ordem no nosso corpo e ao redor dele. Mas poderia haver caos fora da Terra, desde que a Terra não fosse, em grande medida, afetada por esse caos. Há muito mais ordem no mundo do que o que é necessário para a existência de seres humanos. Assim, seres humanos ainda poderiam estar aqui para comentar acerca do fato da existência de ordem, mesmo se o mundo fosse um lugar muito menos ordenado do que é. Mas, além dessa consideração menos importante, o argumento ainda fracassa totalmente por uma razão diferente, que pode ser aduzida por uma analogia. Suponha que um louco sequestre uma vítima e a prenda num quarto com uma máquina de baralhamento de cartas.
Essa máquina embaralha 10 baralhos de cada vez ao mesmo tempo e então tira uma carta de cada baralho e exibe simultaneamente as 10 cartas. O sequestrador diz para a vítima que ele em breve vai ligar a máquina e ela exibirá seu primeiro conjunto de cartas, mas que, a menos que esse conjunto seja um as de copas de cada baralho, a máquina irá acionar uma explosão que matará a vítima, razão pela qual ela não verá que cartas a máquina tirou. A máquina, então, é posta para funcionar e, para o espanto e alívio da vítima, ela exibe um as de copas de cada baralho. A vítima pensa que esse fato extraordinário precisa de uma explicação em termos da máquina ter sido manipulada fraudulentamente, porém o sequestrador, que então reaparece, põe esta sugestão em dúvida. Você não deveria ficar surpreso, ele diz, que a máquina tire apenas ases de copas. Você não poderia mesmo ver outra coisa, pois você não estaria aqui para ver o que quer que fosse se qualquer outra carta tivesse sido tirada. Mas é claro que a vítima está certa e o sequestrador está errado. Há mesmo algo extraordinário e que necessita explicação em que sejam tirados 10 ases de copas. O fato de que essa ordem peculiar seja uma condição necessária para que o conjunto de cartas seja percebido não torna o que é percebido menos extraordinário e precisando de explicação. O ponto de partida de quem defende o argumento teleológico não é de que percebemos ordem em vez de desordem, mas que o que há em questão é ordem e não desordem. Talvez apenas se houver ordem é que podemos saber o que há, mas isso não torna menos extraordinário o que há e com menos necessidade de explicação. Em outros livros eu já vi outros exemplos do pelotão de fuzilamento, né? A mesma coisa, o cara está preso, tem lá 100 soldados prestes a fuzilar o cara e, né, preparar, apontar fogo, e aí quando todo mundo atira ele se depara que ainda está vivo e todo mundo errou o tiro, né? E aí ele fica surpreso, pô, estão me trollando aqui, né? E aí esse comandante fala, não, você nem deveria estar surpreso, né? Se alguém tivesse acertado você, você não estaria aí para ficar surpreso, né? A mesma coisa. Página 195. Ele fala novamente a respeito do multiverso. Seria o cúmulo da irracionalidade postular inúmeros universos apenas para explicar as características particulares do nosso universo, quando podemos fazê-lo postulando apenas uma entidade adicional, Deus. Então, pela questão de simplicidade e abrangência de explicação, nós precisamos postular Deus para explicar essa complexidade, esse ajuste fino do nosso universo e não uma infinidade de outros universos. 196. É a priori improvável que um universo sem Deus fosse regido por leis simples, mas há uma probabilidade bastante significativa de que um universo criado por Deus seria governado por leis simples. Assim, o funcionamento de leis da natureza é indício, uma camada de um argumento cumulativo em favor da existência de Deus. Então, seria improvável a existência do nosso universo, dada a inexistência de Deus. Mas, dada a existência de Deus, teríamos boas razões para imaginar que o nosso universo teria essas características. É interessante a forma dele colocar isso no papel. Página 198. E animais e plantas simples podem ser produzidos por processos naturais a partir de matéria inorgânica. Esta descoberta levou ao virtual desaparecimento do argumento teleológico da apologética popular.
Erradamente, a meu ver, pois ele pode ser facilmente reconstruído em uma forma que não depende de premissas que Darwin mostrou serem falsas. Claro, e mostrou assim, entre aspas, né? Porque há muito debate ainda acerca da validade da teoria darwiniana, né? Nós temos bons livros que trazem todas essas questões aí de evolucionismo, criacionismo, design inteligente, tem muita coisa aí para ser discutida a esse respeito. Mas enfim, vamos seguindo. O erro básico daqueles que viram as descobertas de Darwin como destrutivas do argumento da ordem espacial é que eles ignoram o fato de que apenas certos processos agindo numa certa espécie inicial de matéria orgânica teria produzido corpos humanos e animais e plantas, e que é a priori improvável que os processos e a matéria inicial fossem do tipo certo, mas que isso é esperável se o teísmo for verdadeiro, né? Eu gosto da colocação do John Lennox, matemático de Oxford, Swinburne também é de Oxford, de que a evolução e Deus não competem. Deus é um agente, enquanto a evolução é um mecanismo, né? Então Deus poderia facilmente ter usado do mecanismo da evolução, né? Essas características do nosso universo que são esperáveis dada a veracidade do teísmo podem dar origem então à vida animada, né? Mais ou menos isso que está nos colocando aqui Richard Swinburne. E aí em seguida a gente passa ainda para a página 206, onde ele fala um pouquinho aí sobre esses aspectos finamente ajustados do universo. A taxa inicial de expansão é crítica. Se, para o valor atual das constantes gravitacional e cosmológica, a velocidade inicial de expansão tivesse sido ligeiramente maior que a velocidade inicial real, o efeito teria sido que o resultante de uma constante cosmológica significativa positiva, as estrelas e, portanto, os elementos mais pesados não se formariam. Porque os elementos mais pesados se formam dentro das estrelas, né, por fusão nuclear. Então nós temos uma estrela grande, né? Então conforme a pressão e o calor aumentam dentro do seu núcleo, os átomos ali começam a se quebrar, a se reagrupar, formando elementos pesados. Conforme essa pressão, conforme segue a vida da estrela, ela acaba morrendo, por assim dizer, ela explode numa supernova, espalhando esse material pesado no meio interestelar. E mais tarde ele vai então se reagrupar por causa da gravidade, formando uma nova estrela no centro do sistema. Eu ia falar solar, mas é sistema estelar, né? O nosso sistema solar é um sistema estelar e o nosso Sol então é uma estrela que a gente chama de Sol. E vai formar outros planetas rochosos, gasosos em volta dele, né? O que teria acontecido aqui no nosso sistema, tá? Então, esses elementos pesados. É por isso que se fala que a gente é poeira das estrelas, né? Porque todo o material que nós somos formados um dia foi fundido no núcleo de uma estrela por fusão nuclear, né? Interessante pensar nisso. E tudo isso, claro, depende dessas forças fundamentais da natureza que estão finamente ajustadas. Eu escrevi um artigo a respeito disso, foi publicado num periódico acadêmico de uma universidade aqui de Santa Catarina, que tem bem esse título, né? Poeira das Estrelas, as implicações teológicas da cosmologia moderna, alguma coisa nesse sentido. Se tivesse sido ligeiramente menos, o efeito teria sido o mesmo que o produzido por uma constante cosmológica negativa significativa. O universo teria entrado em colapso antes que fosse esfriado bastante para que os elementos se formassem. Em qualquer uma das situações, a vida, como nós a conhecemos, não seria possível. Na verdade, de forma alguma, ela seria possível, né? Nós não teríamos material para isso, né? Nós não teríamos nenhum tipo de possibilidades, né? E aí, para terminar esse capítulo, nós vamos para a página 219.
Eu já comentei a respeito da beleza do universo inanimado mostrada no desenvolvimento de galáxias, estrelas e planetas. Isso foi escrito por Sven Moore em 2004. Né? Nós agora, com novas fotografias, James Webb e tudo mais, cara, que fantástico que é tudo isso, né? Deus tem toda a razão de levar a efeito esse processo de desenvolvimento a partir do Big Bang por sua beleza, mesmo que ele fosse a única pessoa a observá-lo. Mas, é claro, ele não é a única pessoa a observá-lo. Nós podemos observá-lo por meio de nossos telescópios, alcançando estágios cada vez mais iniciais de nosso universo. Por que ele menciona aqui cada vez mais iniciais? Nós, quando olhamos para galáxias distantes através de telescópios potentes, estamos olhando para o passado do nosso universo, né? Porque a luz ela tem uma determinada velocidade. Quando a luz é emitida por aquelas galáxias, ela demorará determinado período de tempo para nos atingir. E então, aquela luz que hoje nos atinge, a nossa galáxia foi emitida há muito tempo atrás e, portanto, o que nós estamos vendo é o passado. Então, nesse sentido, estágios cada vez mais iniciais. Claro que há questões aqui complicadoras, né, da expansão do universo, né, vai se criando espaço entre uma galáxia e outra, até chegarmos um período onde essa expansão de espaços ultrapassará a velocidade da luz, de modo que luz de galáxias distantes simplesmente não nos atingirá nunca mais, né? Não existe a possibilidade. Percebe? Porque se eu tenho uma galáxia aqui e mais uma aqui, né, aumenta-se o espaço entre elas aqui e entre as duas aqui, de modo que a distância entre essa e a última é a soma disso aí tudo. Essas somas, quanto mais distante a galáxia se tornar, é muito espaço se expandindo entre elas, percebem? E essa expansão toda acaba fazendo com que a luz não dê conta dessa expansão toda e não nos atinja mais. Tá? Então vamos agora para o capítulo de número 9, Argumentos da Consciência e Moralidade. E aí a gente parte para a página 223, onde ele diz o seguinte: quanto provável é, ele inicia com uma pergunta aqui, né? Quanto provável é que, se Deus não existe, os corpos humanos permitam surgir a vida consciente típica dos humanos? Então é uma questão que ele coloca e aí ele prossegue, né? Defenderei que é muito improvável. E ele segue discorrendo. Vamos para a página 228. Permita-me ilustrar isso com um exemplo de transplante de cérebro. O cérebro consiste de 2 hemisférios e um tronco cerebral. E aí ele nos convida a imaginarmos nessa questão da individualidade humana e moralidade e tal. Nós temos um cérebro, esse cérebro, digamos, pode ser transplantado, né, tirado de nós e posto em outra pessoa, um transplante de cérebro. Claro, isso não é possível ainda, né, mas imaginemos, né? E aí, de repente, ele acrescenta outros fatores complicantes, né? Agora, é só metade do cérebro, só um dos hemisférios é posto em uma pessoa e outro hemisfério em outra pessoa. Qual delas sou eu, né? E aí, como é que funciona, né? Ou é afetado um dos lados, é posto um hemisfério de outra pessoa em mim, e agora? Eu sou a outra pessoa, como é que é isso aí tudo, né? E aí ele prossegue, depois desse convite a esse pensamento todo, esse exercício, ele fala: se refletirmos acerca desse experimento mental, veremos que não importa o quanto saibamos acerca do que aconteceu com o meu cérebro, podemos saber exatamente o que aconteceu com cada átomo dele e com cada outra parte física de mim. Não saberemos necessariamente o que aconteceu comigo. Disso se segue que deve haver mais de mim que a matéria da qual o meu corpo e cérebro são feitos. Outra parte não física essencial, cuja continuidade na existência faça o cérebro e assim o corpo
o qual este esteja conectado o meu cérebro e corpo, e a esse algo dou o nome tradicional de alma, tá? E logo em seguida, a página 200 e... Não, logo em seguida nem tanto, 242, dá um pulinho. O argumento da consciência que apresentei agora com algum rigor, espero eu, captura alguma forma precisa o sentido de assombro que muitas pessoas têm quando conscientes da teia de leis físicas que governam objetos físicos inanimados, como elétrons, prótons e fótons operando através do espaço e do tempo sem fim, são também conscientes de algo bastante diferente, interagindo com objetos físicos em regiões bem limitadas do espaço, tal como os corpos humanos na Terra, em um período bastante limitado de tempo. Aqui, sentiram elas, há algo fora daquela teia de leis físicas que precisa de explicação de um tipo diferente. Explicação em termos de ação de um agente em certos aspectos semelhantes aos agentes humanos cuja existência precisa de explicação. Aqui, sentiram elas, há pegadas evidentes do divino. Eu tenho argumentado que esse sentimento é justificado. Então, se apenas leis físicas que existem, que operam no mundo, então também isso é verdade dentro do nosso cérebro, E como é que isso surge? Dali surge, a partir dessas reações físico-químicas, surge a consciência. Como explicar isso, Isso é aceitável de forma tão crua, nua e crua? Assim, são aspectos que para nós soam estranhos, Enfim, página 243, a seguinte. É crucial distinguir dois argumentos distintos da moralidade. Primeiro, ao argumento do fato de que há verdades morais e, em segundo lugar, ao argumento da consciência humana das verdades morais. Então, são dois aspectos distintos. Um, da existência da própria moralidade, dos fatos morais, de um padrão moral objetivo que vai nos ser útil para distinguir o certo do errado, e outro aspecto já é essa nossa própria capacidade de conhecer essa verdade moral, de compreendê-la. Página 245. Ele coloca da seguinte forma. Assim, para haver um argumento em favor da existência de Deus com base no fato de certas ações serem obrigatórias, ou seja, a realidade de uma moralidade que é objetiva, ele terá uma estrutura mais ou menos como se segue. As ações A, B, C e D são obrigatórias. Elas não seriam obrigatórias a menos que fossem Q, R, S, T. É mais provável que elas sejam Q, R, S, T se Deus existir do que se não existir. Portanto, a obrigatoriedade de A, B, C, D confirma a existência de Deus. Eu particularmente acho que ele dificulta o argumento. Eu acho que ele coloca aqui de uma forma assim um pouco estranha de se acompanhar. Eu prefiro muito mais a forma como Craig coloca o argumento, dada a existência, ou se valores morais objetivos existem, então Deus existe. E aí ele argumenta, valores morais objetivos efetivamente existem, logo Deus existe. E aí a gente vai defender cada uma das premissas. E é assim que eu trabalhei no meu TCC também em relação a isso. A gente vai defender a primeira premissa de que valores objetivos, valores morais objetivos efetivamente existem, ou melhor, a gente começa argumentando, defendendo essa correlação entre valores morais objetivos e a existência de Deus. E depois é que a gente demonstra que os valores morais objetivos efetivamente existem. E aí a conclusão segue logicamente de que Deus de fato então existe. E o Swinburne coloca aqui de uma forma um pouco diferente.
Eu imagino que talvez é até porque ele coloca de forma assim um pouco diferente, que ele vai chegar numa conclusão distinta daquela que Craig chega, daquela que eu também defendo no meu trabalho, e ele vai colocar que não posso ver força nenhuma num argumento em favor da existência de Deus com base na existência da moralidade. Então, na minha concepção, Swedenborg não está dando o devido valor aqui para o argumento moral, tá? Essa é a minha percepção a partir de Swedenborg. Mas aí ele parte para o outro lado desse argumento, né? O argumento com base na nossa capacidade de conhecer a verdade moral, né? De nós sermos seres morais. E aí, na página 249, ele vai explicar da seguinte forma: não há grande probabilidade de que a consciência moral ocorra em um universo sem Deus, e uma grande improbabilidade cada vez maior quanto mais fenômenos considerarmos de que eles todos ocorrerão. Por exemplo, não apenas existirá um universo, mas ele será governado por leis simples, etc, etc. E conterá seres conscientes com consciência moral. Contudo, defendi no capítulo 6 um Deus tem razão significativa de dar origem a seres conscientes com consciência moral e com outras características que ainda serão discutidas, e assim levar a efeito todos os fenômenos discutidos previamente que sejam necessários para sua existência. A razão para Deus dar consciência moral aos humanos é de lhes dar uma escolha livre entre bem e mal. Entramos na questão de livre-arbítrio aqui. Tá? Então, esse é o capítulo aí relacionado à questão de moralidade, de consciência e moralidade. Partimos para o capítulo de número 10, que é o argumento da providência. Aqui a gente vai para a página 266, onde ele vai escrever o seguinte: poderíamos todos viver em cápsulas, incapazes de falar uns com os outros ou de ferir uns aos outros, restringindo-nos a fazer contato no momento de reprodução, se tanto. Ou, embora pudéssemos ser capazes de ferir uns aos outros fisicamente, nossas características poderiam ser inalteráveis, inteiramente dependentes de nossos genes. Ou poderíamos ser incapazes de fazer qualquer mudança de longo prazo em nossa raça e no meio ambiente em que vivemos. Ou poderíamos viver para sempre, sem ter o poder de causar sofrimento sem fim uns aos outros e assim por diante. E ter o poder de causar sofrimento sem fim uns aos outros e assim por diante. Na maioria desses mundos, os seres humanos não teriam muita responsabilidade, e neste último mundo eles teriam demais. Que as leis e condições limite no mundo sejam tais que confiram aos humanos tais naturezas e os coloquem em tais circunstâncias, de modo a lhes dar o tipo de responsabilidade descrita nesse capítulo, é algo grande demais para a ciência explicar. Nós acabamos chegando nos limites da ciência aqui. Tá? Eu só sublinhei essa citação nesse capítulo, tá? Eu coloco. E aí a gente vai partir para o capítulo de número 11, que é sobre o problema do mal. É o problema do mal que é tido por muitos como um dos principais desafios para a teologia cristã, para a apologética cristã. Vamos para a página 271. Para que os seres humanos tenham a escolha livre de levar a efeito bem ou mal, e a escolha livre de, dessa maneira, gradualmente irem formando o seu caráter, então é logicamente necessário que haja a possibilidade da ocorrência de mal moral não impedido por Deus. Se Deus normalmente interviesse para impedir que nossas escolhas ruins tivessem seus efeitos pretendidos, nós não teríamos responsabilidade significativa no mundo. E conforme indicado anteriormente,
para que tenhamos uma escolha livre entre bem e mal, devemos, por necessidade lógica, ter alguma tentação de fazer o mal. E daí decorre o mal natural dos maus desejos. Página 273. A primeira das razões substanciais pelas quais nossa habilidade de fazer escolhas livres significativas seria gravemente diminuída na ausência de mal natural é o que é conhecido como a defesa de ordem superior. A defesa de ordem superior afirma que o mal natural oferece oportunidades para tipos especialmente valiosos de resposta emocional e escolha livre. Tá? Isso aqui me remeteu a Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Tá? Por causa de um diálogo que o selvagem acaba tendo com o ditador, e ele traz esse aspecto do mal, trazendo a possibilidade da reação boa das pessoas que são infligidas, né, por ele. E aí eles mencionam aqui a existência do soma, né, aquela droga que deixa então as pessoas zen, né, deixa todo mundo feliz de cara, onde em determinado momento, né, o ditador coloca assim, de que o cristianismo sem lágrimas, eis o que é o soma. E um pouco mais adiante, o selvagem, então ele vai, citando Shakespeare, fazer uma fala muito interessante, e ele vai dizer: livrem-se delas, sim, é bem o modo de os senhores procederem. Livrar-se de tudo que é desagradável, em vez de aprender a suportá-lo. É mais nobre para a alma sofrer os açoites do azar e as flechas da fortuna adversa, ou pegar em armas contra um oceano de desgraças e, fazendo-lhes frente, destruí-las. Mas os senhores não fazem nem uma coisa nem outra. Não sofrem e não enfrentam, suprimem simplesmente as pedras e as flechas. É fácil demais. Ele me remete, então, porque a existência do sofrimento, a existência do mal, nos dá essa oportunidade de enfrentar e de sofrer, né? de crescer enquanto indivíduos, de amadurecer, né? de aprender com a dor e com o sofrimento. Há esse aspecto que só a existência da dor e do sofrimento real pode possibilitar. Né? E no mundo real, coisas ruins efetivamente acontecem. Né? Vamos para a página 290 e 291. Ao desenvolver a defesa dos bens de ordem superior e o argumento da necessidade de conhecimento, eu venho defendendo que, ao levar a efeito males naturais, Deus torna possível vários bens e que fazer aqueles é a única maneira logicamente possível e moralmente admissível de assegurar esses bens. Argumentei que o teísmo pode afirmar justificadamente que esta primeira condição para Deus permitir a ocorrência de males é satisfeita sem a necessidade de invocar qualquer hipótese extra, como a hipótese do anjo caído, discutida anteriormente. Todos os males que sabemos de nosso mundo ordenado são tais que podemos escolher reagir do modo certo, minimamente por compaixão e ao aprender com eles, e frequentemente de muitas outras maneiras também. Ao permitir o mal moral e ao levar a efeito o mal natural, Deus dá a nós e aos animais um bem que ele não poderia nos dar de nenhuma outra maneira moralmente permissível. Né? Essa é a resposta de Swinburne ao problema do mal. Nós temos muitas outras, né, defesas apologéticas ao problema do mal, desde McGrath, C.S. Lewis, Craig, muita coisa já foi escrita. E essa é uma possibilidade, né, como proposta por Swinburne. Página 300. Note, além disso, que apesar do mal poder constituir um bom argumento se indutivo contra a existência de Deus, o teísmo básico,
ele não constitui um bom argumento indutivo contra o teísmo cristão. Então, quando a gente vai afunilando, por quê? O teísmo cristão, que é então o teísmo, mais as doutrinas cristãs centrais incorporadas nos credos. Pois a vida após a morte e a encarnação de Deus já são parte de hipóteses mais pormenorizadas do teísmo cristão, a qual, devido ao seu caráter mais minucioso, sua amplitude maior, é sempre por isso menos provável que o teísmo básico. Então, menos provável, só que essa questão da existência da vida após a morte, onde então os crimes podem ser finalmente punidos, né, e também recompensados, né, então há essa justiça para além túmulo, né, e o fato da encarnação, de que Deus se faz homem e sofre conosco, é o Deus sofredor, o único que pode ajudar, nas palavras de Bonhoeffer, isso muda a perspectiva, né? Nós não estamos falando de um Deus que observa o mal de cima, né? Sentado no trono, observando de cima para baixo, de forma passiva ao sofrimento humano. Não, ele vem e sofre conosco a nossa dor. Então muda um bom tanto aqui de figura. Mas vamos logo para o capítulo de número 12, capítulo que vai falar sobre argumentos com base na história e nos milagres. Aqui eu também só fiz apenas um grifo na página 318. Não que eu tenha feito só um, mas eu vou mencionar apenas um. Tá? Onde ele vai mencionar novamente o filósofo escocês David Hume. Hume poderia estar certo em sua visão de que, se os relatos sobre os possíveis violações de leis da natureza fossem os únicos a favor ou contra a existência de Deus, esses nunca seriam suficientes para fazer disso um justo fundamento para qualquer sistema de religião. Contudo, é claro, esses dados não são os únicos. Qualquer indício de que Deus não existe é contra a ocorrência de um evento como o qual, se ocorreu, seria uma violação. E qualquer indício de que Deus existe é indício de que as leis da natureza podem ser violadas, e então de que o testemunho da ocorrência de pode ser bom o bastante para superar a informação de que, dadas as leis da natureza, ele provavelmente não ocorreria nessa situação. E aqui, isso aqui vai ser muito útil para nós discutirmos as questões a respeito da ressurreição de Jesus dos mortos, né? Todo o cristianismo gira em torno dessa verdade histórica, né? Então, dada a inexistência de Deus, isso seria motivo suficiente para nós descartarmos a ressurreição de Jesus. Nós sabemos, com base na experiência repetitiva da história, né, do mundo, da humanidade, que as pessoas mortas não ressuscitam. Só que se nós invertermos a questão, dada a existência de Deus, então talvez haja essa possibilidade de que Deus tenha trazido de volta a vida a Jesus Cristo. Né? E aí o testemunho que nós temos dos apóstolos, né, as primeiras testemunhas oculares, que por sinal dão a sua vida por essa crença na ressurreição, elas se tornam muito mais plausíveis, muito mais dignas de ser aceitas, né? Como diria Blaise Pascal, eu acredito naquelas testemunhas cujo pescoço é cortado. Capítulo de número 13, o argumento da experiência religiosa. Vamos para a página 348. Essas 4 maneiras que listei são todas modos pelos quais nós, ou outros, questionamos afirmações perceptuais. Consideremos outro exemplo de como isso funciona. Suponha que eu acorde assustado e, porque tive essa impressão, afirmo ter visto um homem vestindo uma toga olhando para a chaminé, que desapareceu assim que eu olhei para ele. Você pode negar minha afirmação dizendo, que eu me tornei viciado em LSD, o que me levou recentemente a dizer que vejo coisas que não estão presentes de modo nenhum. Ou 2,
que testes em outras ocasiões mostram que eu não posso reconhecer uma toga quando eu vejo uma. Ou 3, que minha esposa estava acordada, mas não viu o homem, e que assim, provavelmente ele não estava lá. Ou que eu tenho boa razão indutiva de longa experiência para acreditar que homens não podem simplesmente desaparecer, e assim, que é improvável que as coisas aconteceram conforme eu falei. Ou 4, que havia nas paredes um padrão de sombras que poderiam naturalmente ter sido interpretados como um padrão, como um homem com toga, e assim que havia uma causa em minha experiência de parecer-me que havia um homem de toga diferente de um homem de toga. Contudo, se nenhuma desses questionamentos pode ser feito, minha afirmação deve ser aceita. E um pouco depois, na página 361, existe certa probabilidade de que, em um mundo ordenado, contendo seres humanos, animais, etc., as leis da natureza possam ser tais que levem as pessoas a terem essas experiências de qualquer modo. Mas, se Deus existe, há uma probabilidade maior de que elas terão essas experiências, ou por meio de Deus criando leis tais que produzam essas experiências, ou causando as experiências diretamente. Tá? Então, dada a existência de Deus, isso seria muito mais provável. Vamos para o capítulo 14, o balanço da probabilidade. Aqui ele está partindo então para a conclusão do livro, página 363. Em capítulos anteriores, defendi que vários fenômenos que ocorrem são tais que são mais esperáveis, mais prováveis se Deus existe do que se não existe. A existência do universo, sua conformidade à ordem, a existência de animais e seres humanos com consciência moral, o fato dos homens terem grandes oportunidades de cooperação na aquisição e moldagem do universo, o padrão da história e a existência de alguma evidência de milagres e, finalmente, a ocorrência de experiências religiosas são tais que temos razão de esperá-los se Deus existe e menos razão de esperá-los de outra maneira. Tá? E aqui ele dá esse fechamento de todo o seu argumento, ele coloca tudo isso naquelas fórmulas todas que ele estava apresentando, né? Deixa eu achar aqui, ele começa a colocar tudo, né? Essas fórmulas assim, explicar cada coisa, o que é o que, vai se tornando cada vez mais complexo, mais completa essas fórmulas, até que ele chegue à conclusão que de fato o teísmo é muito mais provável. Aí depois ele tem algumas apêndices ainda no livro, né? Um sobre a Trindade, um sobre argumentos recentes em favor do design a partir da biologia, e por último o argumento de Plantinga, né? O Alvin Plantinga, contra o naturalismo evolucionário. Tá? Mas isso eu não vou mencionar nenhum detalhe a mais sobre esses apêndices. Só eu fico por aqui nessa resenha, espero que vocês tenham apreciado, tenham acompanhado o raciocínio todo, que é difícil, né, de pegar o fio da meada aí de Richard Swinburne, mas se você se interessa mais, eu recomendo fortemente que você adquira, né, o link estará aqui na descrição, né, um link direto para a aquisição na Amazon. E, cara, vale a pena aí se você já tem uma certa caminhada com livros de apologética cristã e tudo mais, né? Até a próxima e falou!